Imagina que, por exemplo, aí a variável número 1, participação de associação comunitária. Reconhece racismo ambiental? Então, eu vou fazer duas perguntas aqui nessa nova coleta de dados. Participa de associação comunitária? Aí a pessoa vai dizer sim ou não. Reconhece um racismo ambiental? Vai te dizer sim ou não. Percebe que o Davis ele nos ajuda a construir essa pesquisa de uma forma bem fácil, bem tranquila, e de modo que a gente consiga ir visualizando o que a gente quer chegar. Lembra, sempre pega o texto do Davis e joga para um trabalho que tu está executando. Vai ficar filé mignon. Tá? Então, as pessoas vão responder sim ou não. Okay? Vamos imaginar que a pessoa diz assim, eu participo, responde o dado, eu participo de uma associação comunitária. E a outra diz que sim, reconhece o racismo ambiental. Vamos imaginar que 90% das pessoas que responderam esse survey dizem sim, olha, eu participo da comunidade e a gente sofre um racismo ambiental. Qual é a conclusão que isso vai me trazer? Vai me trazer uma conclusão que a participação política aumenta a consciência crítica. Então, quando eu faço esse cruzamento, isso deixa o trabalho muito mais observável. Eu saio do ambiente abstrato, descritivo, vou para um ambiente mais correlacional e transformo a minha pesquisa em dados observáveis. É isso que o David está nos falando. E aí, existe um ponto também que ele traz no trabalho que é importantíssimo. Ele vai falar assim, tá, beleza, tu está fazendo isso, está levantando tudo isso, mas o que é validade? É uma pergunta principal. A pergunta principal que ele fala, estamos realmente medindo aquilo que queremos estudar? Isso é fundamental a gente observar. Estamos conseguindo medir aquilo que queremos estudar? Então, porque também eu posso seguir o passo a passo que o sociólogo norte-americano Davis nos fala, mas eu posso estar medindo de forma equivocada, ou sequer eu esteja medindo. Né? Então não basta dizer existe racismo ambiental no meu trabalho da Vila da Barra. É preciso demonstrar. Só que eu preciso demonstrar esgoto a céu aberto, enchentes, ausência de saneamento, desigualdade territorial, deslocamento de impactos ambientais, tudo isso eu tenho que demonstrar. Isso aumenta o quê? A validade da minha pesquisa, entende? Não posso ficar fazendo essas afirmações, né, dizendo apenas sem demonstrar. Eu preciso demonstrar isso no meu trabalho. Isso aumenta o que? A validade de pesquisa. Ele vai falar de validade de pesquisa, mas também precisa entender o que é a confiabilidade. Não basta que ela seja válida só, ela tem que ser confiável. Né? Ou seja, se outro pesquisador tiver acesso à minha pesquisa, ele consegue chegar a resultados parecidos, por isso usamos categorias analíticas. Por isso que a gente codifica, por isso que a gente faz uma dupla leitura, a gente faz uma organização sistemática dos dados, uma comparação entre períodos. Nesse artigo da Vila da Barra, o que eu fiz? Eu fiz uma etnografia, é uma etnografia digital. Então, eu peguei vários discursos ali nas redes sociais e codifiquei e depois criei um banco de dados. Okay? Depois ele vai falar da pesquisa Survey, que é uma pesquisa que ele trabalha bastante, que é um método de pesquisa baseado em questionários, entrevistas estruturadas e coleta sistemática de dados. Inclusive, existem várias plataformas hoje que você consegue fazer pesquisa survey de forma gratuita. Tá? Se você tiver interesse em aprender mais sobre pesquisa survey, na questão da forma de como montar, eu te mando aí um workflow, né, de toda a estrutura de como você deve fazer para criar o seu survey de modo gratuito e totalmente digital. Ou seja, a gente cria o questionário rapidinho, utilizando uma inteligência artificial, aí ele vai criar um questionário em HTML e a gente vai lá no GitHub gratuitamente, publica isso na internet e compartilha o link. Todo mundo que for preenchendo já cai no teu banco de dados, como por exemplo o Google Drive, da tua conta gratuita do Gmail. Então isso aí também rapidola dá para fazer, tá? Então, o objetivo do survey é justamente transformar experiências individuais em padrões coletivos. Exemplo de pergunta, por exemplo, no survey. Sua casa sofre alagamento?
É uma pergunta: sua casa sofre alagamento? Você possui água potável? Confia nas obras da COP30? Você percebe abandono estatal? Então, aquela pergunta individual, ela vai ganhar uma perspectiva coletiva. Depois que a gente fez o survey, aí o livro vai trazendo também isso, a gente começa a fazer a mensuração. Existem índices de mensuração. Como medir vulnerabilidade? Isso é um ponto importante que a gente tem que ter em mente. Né? Aqui começa a entrar um momento da pesquisa assim, significativo. Era um ponto que eu tinha muita dúvida e eu achava até assim, muito bonito, né? Quem fazia isso, né? Ou seja, poxa, ele tem indicadores, ele está medindo. Eu só queria fazer isso na minha pesquisa. E o que me ajudou muito para eu conseguir medir, tornar minha pesquisa e as minhas perguntas e as minhas inferências mais sólidas foi criando o framework de inteligência artificial para eu criar um índice. Né? Então isso é muito legal também fazer com a IA. Lembrando, isso é um uso ético, responsável e totalmente permitido pela porteira do CNPq. Ok, gente? Permitido pela porteira do CNPq. Então, como medir a vulnerabilidade nesse trabalho da Vila da Barra? Aí a gente precisa criar indicadores. Tá? Então, indicador de pontuação. A ausência de água, por exemplo, vale 1. Esgoto a céu aberto, 1. Enchentes, 1. Moradia precária, 1. E aí qual é o resultado? Aí, por exemplo, de 0 a 1, baixa vulnerabilidade. De 2 a 3, média. De 4 a 5, alta. Aí eu crio e vou medindo. Então percebe que aquilo que seria extremamente abstrato, eu começo a deixar esses dados observáveis. Então isso que é legal do trabalho de Davis, né, desse sociólogo que a professora Mayara Alcântara disponibilizou e que inclusive vai ser discutido na aula lá do programa de pós-graduação em ciência política, porque a gente torna a nossa pesquisa extremamente robusta, observável, válida e confiável. Isso que é fundamental. Então, gente, o que a gente aprende nesse texto é justamente mobilizar, saber fazer um bom desenho de pesquisa, saber fazer uma relação entre variável, inferência entre variáveis, saber produzir nossos dados, ter uma ideia de pesquisa quantitativa. Então, a gente transforma nossas experiências sociais em análise científica. Isso é legal, isso é o grande achado. Identifica padrões de estrutura, compara variáveis, como ele ensinou, mede desigualdades e revela relações entre território, raça e poder, como foi o que eu fiz no meu trabalho da Vila da Barca. Ok? Então, eu acho que esse texto aí nos revela algo muito importante para a gente avançar na nossa pesquisa. No caso da Vila da Barca, compreender a desigualdade é o primeiro passo para transformá-la. Isso que ficou muito nesse trabalho que nós fizemos, eu e mais 2 colegas. E isso que a gente precisa explorar cada vez mais para a gente não ficar numa pesquisa de recorte de jornal, se igualando ao senso comum e aplicar de forma efetiva um método científico que vai nos separar daqueles que muitas das vezes estão ali nas redes sociais só para gerar uma opinião, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.